Olá, meu nome é Ramon de Souza, eu sou editor-chefe da The Hack Olá, eu sou o Guilherme Petri, repórter da The Hack. e esse é o quadro What's Next, onde nós vamos discutir sobre as principais tendências e previsões para o mercado de segurança cibernética para os próximos anos. E a pauta de hoje é... Priorizando a identificação da identidade. Bom, como jornalistas, se tem um tipo de manchete que nós lemos e escrevemos o tempo todo, são aquelas sobre vazamentos de dados, né? Parece que mesmo com a implementação de legislações como a GDPR, que é europeia, ou a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é brasileira, ainda assim, diariamente, databases inteiros acabam sendo vazados na web e os criminosos fazem aquela festa, usam dados pessoais para golpes de falsidade ideológica, usam cartões de crédito para, enfim, realizar compras diversas e assim por diante, né? Inclusive, né, Guilherme, no começo desse ano, a gente teve um incidente que afetou quase toda a população brasileira, né? Sem dúvida, o mega vazamento de CPFs que atingiu todo mundo, inclusive até atingiu pessoas brasileiros que já estão mortos. E esses dados foram vazados, claro, e o vazamento de dados, se você é leitor da The Hack, qualquer pessoa que acompanha as notícias de cibersegurança sabe que isso é um tema acontece muita coisa, e na The Hack mesmo é uma das editorias que mais tem conteúdo, que mais tem notícia, junto com o malware, mas que também está relacionado ao vazamento de dados, então esse mundo cybercriminoso ele gira em torno desses vazamentos de dados, né? Sim, com certeza. E, bom, se esses vazamentos de dados já eram um problema antigamente, né? Com a transformação digital, ele ficou ainda mais grave. Por quê? Porque com a digitalização de serviços, né, muitos serviços essenciais, até serviços do governo, foram digitalizados, a identidade digital do cidadão se tornou ainda mais valiosa para o criminoso cibernético, né? Então, pessoas que não estavam acostumadas a usar a internet para fazer compras numa loja virtual, a fazer transações bancárias, né, no seu internet banking através do celular, a usar diversas plataformas para se comunicar com seus familiares e amigos, enfim. Várias pessoas foram para o mundo digital, né, o limiar entre o digital e o físico ficou ainda mais fino, e com isso a identidade digital se tornou ainda mais valiosa para os cybercriminosos. A gente acredita que isso pode mudar a curto prazo, e isso graças às novas tecnologias de verificação de identidade, né, que é algo impulsionado pelas startups que a gente chama de ID Tech, né, Identity Technology. E, Guilherme, o mercado está cheio, né, de startups, cheio de tech. Tem sim, inclusive no Brasil a gente tem alguns representantes de peso. E como que essas startups, como que elas trabalham, como que elas desenvolvem essas ferramentas? Porque se você não tem senha e você não tem uma autentificação por SMS ou por um aplicativo de autenticador, como que eles fazem para autenticar esse usuário sem esses meios tradicionais? Ele vai buscar pela geolocalização deles, ele vai buscar pelo comportamento dele. Então, por exemplo, se ele fez um login no Brasil e no mesmo dia ele faz um login em Hong Kong, o sistema condena isso. E o sistema, se essas tecnologias tivessem funcionando no governo brasileiro, por exemplo, a gente teria evitado o incidente de um CPF gerado há somente 3 meses, então, ou seja, uma criança de 3 meses teve seu CPF usado em uma operação fraudulenta, foi feito um empréstimo com o CPF de uma criança de 3 anos. Então, se essas soluções estivessem operando nesse ambiente, isso teria sido evitado, sem dúvida. Exatamente. Como o Guilherme falou, as soluções das ID Techs, né, o que elas fazem? Elas verificam através de outras formas, né, que não só login e senha, CPF, enfim. Elas usam verificação biométrica, elas usam reconhecimento facial, elas usam análises automatizadas, né, graças à inteligência artificial. Elas usam análises automatizadas sobre o comportamento do internauta para garantir que quem está fazendo aquela compra, quem está realizando aquela interação, seja de fato o usuário que se diz ser, né? Então, se antigamente as lojas virtuais precisavam gastar milhões de reais contratando
empresas especializadas antifraude que faziam suas verificações manualmente, ligando para o cliente, confirmando algumas informações e verificando, né, se aquela transação tinha algum nível de risco ou não. Hoje em dia tudo isso ficou muito mais acessível, né? Qualquer aplicativo, qualquer fintech, qualquer novo banco que surja no mercado, qualquer nova loja virtual que surja no mercado, consegue embutir as tecnologias, essas ID Techs, para fazer uma verificação contínua da identidade dos seus usuários, né? E, Guilherme, vamos concordar, né? Isso é bom não só para o usuário final, mas também para as empresas, porque... Sem dúvida. Uma empresa utilizar essas soluções, utilizar essa tecnologia, ela impede que, por exemplo, ela sofra um vazamento de dados e com esse vazamento de dados os criminosos utilizem essas senhas vazadas para acessar mais contas ou acessar contas de outras empresas. Além de que, se uma empresa sofre uma fraude com base em um acesso de um usuário seu, ela tem que fornecer um estorno, ela tem que investigar, ela tem que mobilizar uma parte da sua equipe ou contratar uma equipe nova, soluções novas, empresas diferentes, terceiros, parceiros terceiros, para investigar isso que aconteceu. Então, sem dúvida, essas soluções elas economizam bastante tempo e dinheiro das empresas. Exatamente, só quem trabalha, né, ou quem já trabalhou com loja virtual sabe o quão chato é você ter que lidar com os famosos chargebacks, os estornos, por conta de uma compra fraudulenta feita com cartão de crédito clonado. E eu aposto que o governo federal também queria muito ter utilizado soluções de ID Techs, por exemplo, no auxílio emergencial, né, que teve uma quantidade absurda de fraudes. O que a gente está propondo aqui, né, como uma solução para o futuro, nada mais é do que a implementação da arquitetura Zero Trust, de confiança zero, que já existe, né, já é amplamente utilizada no mercado corporativo, em grande escala, né, também para o usuário final. Então, mesmo caso você tenha os seus dados vazados, você como consumidor tenha os seus dados vazados, você vai poder ficar tranquilo, né? Você vai poder dormir em paz, sabendo que existe uma camada de proteção na outra ponta entre a relação entre o consumidor e o fornecedor, né? Então você sabe que a loja vai identificar que alguém está usando o seu cartão clonado para tentar fazer uma compra e vai barrar. A financeira vai identificar que alguém está tentando usar o seu CPF para fazer um empréstimo e vai barrar. Então, no fim das contas, esses dados que foram vazados vão ser inúteis para o cybercrime, né? Porque quem está na outra ponta da relação de consumidor e fornecedor vai conseguir identificar que tem algo de errado. Da mesma forma que com a arquitetura Zero Trust, dentro do ambiente de trabalho, nós assumimos que o colaborador já teve a sua credencial vazada e a identidade dele precisa ser verificada o tempo todo, o que estamos propondo aqui é que essa mesma arquitetura seja implementada no varejo, né, no comércio eletrônico, nos bancos, enfim, nos serviços para o cidadão, assumindo que o cidadão já teve a sua identidade vazada e que não podemos confiar nele, né? Nós precisamos verificar, nós precisamos autenticá-lo de uma forma contínua, usando todos os atributos que nós podemos: comportamento, histórico de compras, geolocalização, como o Guilherme citou, da onde que ele está fazendo aquele acesso, enfim. Existe uma série de formas, uma série de fatores que podem ser usados para garantir essa proteção, né, Guilherme? Sem dúvida, essa questão do vazamento de dados é outra vantagem exponencial para as empresas, é que se não tem uma credencial que vai vazar, essa credencial ela não pode ser usada de uma forma maliciosa. Então, pode ser que o usuário tenha a sua credencial vazada, mas ele não vai conseguir acessar porque ele não tem todos os outros dados necessários para acessar, que é a geolocalização, o comportamento, os outros documentos que essa vai fazer de forma automática. Também há uma vantagem com relação à LGPD, que pune vazamentos de dados, e se você não tem uma credencial para vazar, certamente vai ajudar bastante. Mas precisamos lembrar, sempre, é claro, né, e ressaltar que a gente não está aqui para falar que só porque
basicamente todos os brasileiros já tiveram seus dados vazados na web, que as empresas precisam parar de se preocupar com proteção de dados. Não é nada disso. Até porque existe uma grande diferença entre dados pessoais e dados sensíveis. Dados sensíveis que incluem opção sexual, opção religiosa, afiliação política, histórico médico, tudo isso são informações sensíveis, né, que podem ser usadas por criminosos para fazer uma extorsão direcionada para a vítima, né? E isso continua sendo algo crítico que precisa ser protegido a todo custo. Então, nós não estamos propondo aqui que o mercado deixe se preocupar com a proteção de dados pessoais e proteção de dados sensíveis, mas sim que implemente uma camada, né, uma camada adicional para que não ocorra episódios como que o Guilherme citou, né, onde um bebê de 3 meses teve seu CPF usado para fazer uma fraude, né? Se a gente já tem capacidade para implementar a arquitetura Zero Trust de uma forma homogênea dentro do ecossistema corporativo, a gente com certeza tem capacidade para colocar esse mesmo tipo de tecnologia na outra ponta, né, da relação, novamente falando da relação entre consumidor e fornecedor. Com certeza a gente tem a capacidade técnica de colocar um sistema ali que ia perceber, ia falar, nossa, esse CPF foi cadastrado, né, foi cadastrado há 3 meses atrás, então é óbvio que ele não tem autorização para fazer uma compra, é óbvio que ele não tem autorização para fazer um empréstimo, acredito que nem score, né, nos birôs de crédito esse CPF tinha, e mesmo assim acabou passando pelas defesas dessa instituição financeira, né? Eu acho que isso seria possível. Sem dúvida. Essa tecnologia também evitaria diversos casos de fraude no auxílio emergencial que os criminosos eles pediram auxílio no CPF de pessoas que não estão aptas a receber o auxílio, e essas pessoas depois foram procuradas para explicar o que estava acontecendo, justificar por que elas tinham pedido auxílio, inclusive o Neymar, pediram auxílio no nome do Neymar, e isso também teria evitado isso. A gente precisa entender que com a transformação digital, com a digitalização dos serviços, as formas que nós desenvolvemos ao longo da história de autenticação, né, enfim, apresentar um documento, apresentar o número de um documento, seu CPF, seu RG, elas já não funcionam no mundo digital, né? E o mundo digital, como eu falei mais cedo, está se mesclando cada vez mais com o mundo físico, né? Então precisamos de mais formas de autenticação para garantir que a identidade digital do cidadão esteja sempre protegida contra as ameaças cibernéticas. Bom, esse foi mais um quadro What's Next com a TheHack, e caso você ainda não conheça o maior portal sobre segurança da informação do Brasil, acesse thehack.com.br, conheça os nossos conteúdos e assine a nossa newsletter. Obrigado e tenha um bom evento. Te vejo na newsletter.